Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Hoje nosso tema será desenvolvimento e maturação funcional do sistema de condução cardíaco. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, R1 em Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema de hoje foi baseado no capítulo 18 do livro de Mosen Adams, Heart Disease. Temos, então, como principais tópicos que serão abordados neste capítulo, os conceitos sobre a formação do sistema de condução cardíaco, os aspectos do desenvolvimento da eletrofisiologia cardíaca e a regulação genética inicial do sistema de condução. Vamos começar, então, pelo reconhecimento dos tecidos de condução no período pós-natal. Todas as células musculares possuem a capacidade de conduzir, tornando o termo sistema de condução um tanto ambíguo. Entretanto, um pequeno subconjunto de cardiomiócitos acaba possuindo propriedades eletrofisiológicas específicas, ou seja, funções diferenciadas, tanto quanto a sua morfologia celular, quanto no padrão específico da sua expressão genética. Então, esses cardiomiócitos constituem um chamado sistema de condução especializado do coração. O sistema de condução cardíaco é formado pelo nó sinusal, nó atrioventricular, o feixe atrioventricular, que também é denominado como feixe de His, o ramo direito e esquerdo e a rede ventricular das fibras de Purkinje. Então, nessa imagem, o que é importante observarmos na anatomia cardíaca é a localização desses componentes. Neste corte, a gente vê a parede lateral do átrio e do ventrículo que foram removidos para expor os tecidos de condução. Aqui a gente tem, primeiramente, o nó sinusal, que ocupa uma posição subepicárdica na face lateral da junção da veia cava superior e o átrio direito. O nó, ele tem uma forma parecida com uma ferradura no feto, e geralmente depois ele vai assumir uma forma mais alongada no seu desenvolvimento. E uma cauda de células nodais também se estende aqui inferiormente, a partir do nó sinusal, até chegar ao longo da crista terminal do átrio. Aqui já temos o nó atrioventricular, e ele está localizado no chamado triângulo de Koch. Ele, então, tem aqui, que é delimitado pela válvula septal, da válvula tricúspide, o tendão de Todaro, que fica aqui como se fosse uma hipotenusa, né? E nesse outro cateto a gente consegue ver a abertura do seio coronário. Já o feixe de His, o nó atrioventricular, ele vai continuar e penetrar no corpo fibroso central. É o ponto em que ele tem contato com o feixe de His. E eles são localizados também subendocardicamente e vão se ramificar em várias ramificações transmurais, como a gente consegue ver aqui na imagem. Já nessa imagem, conseguimos ver os cortes histológicos dessas estruturas que nós vimos na imagem anterior. Temos, então, nessa primeira figura, o nó sinusal, né? Então, só um detalhe é que em vermelho foi corado o tecido muscular, e em azul as fibras de colágeno. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente consegue ver um nó sinoatrial. As células do nó sinoatrial, elas são morfologicamente distintas do miocárdio atrial circundante. Então, aqui a gente consegue ver essas mais avermelhadas, distanciadas, que é o músculo do átrio, e aqui, mais ao centro, a gente consegue ver o tecido do nó sinusal, cujas células são menores, elas são mais compactas e estão contidas numa matriz fibrosa. Já nessa figura 2, a gente consegue observar o nódulo atrioventricular, que consiste em uma zona de células atriais transicionais, ou seja, uma transição entre as células musculares, né, com essas células do tecido de condução, e elas estão dispostas mais frouxamente. Então, aqui a gente vê que ela é mais compacta, e aqui a gente vê que ela é mais frouxa, ela é disposta mais frouxamente. E adjacente temos o corpo fibroso central, que é uma zona compacta de pequenas células agrupadas. Já na figura 3, nós conseguimos ver o feixe de His, e que é circundado aqui em azul por todo um tecido conjuntivo, cujas células dos ramos do feixe vão aparecer ligeiramente maiores do que as células miocárdicas subadjacentes. Então, aqui dá a impressão que as células são maiores do que aqui na região do miocárdio circundante. Nessa figura, que o livro de Moss nos trouxe, temos os componentes residuais do sistema de condução atrioventricular.
Então, o nó atrioventricular, ele está localizado entre as duas válvulas atrioventriculares, né? E possuem extensões nodais posteriores, que são essas estruturas que são identificadas em vermelho, que são contíguas com o tecido dos feixes do anel atrioventricular, né? Que são esses em verde, e são encontrados nas bordas inferiores de ambas as aurículas, formando ventralmente. Então, aqui no centro, nós temos o nó retroaórtico, representado em roxo. O feixe de His penetrante, em azul, surge do nó atrioventricular e emite os ramos direito e esquerdo, uma pequena estrutura semelhante a um ramo chamado trato sem saída, que aqui a gente consegue observar, que se estende além do ponto da origem e desaparece na crista do septo ventricular muscular, logo abaixo da fixação dos folhetos da válvula aórtica. Agora, já esses pontos pretos que a gente observa aqui ao redor são chamados de áreas remanescentes do anel primário. Essas estruturas todas, elas não são consideradas como componentes da condução atrioventricular definitiva, que aparece no coração adulto. Só que ela ainda pode ser vista em alguns corações no período neonatal e em alguns casos, né, quando essas estruturas elas não desaparecem, podem causar algumas arritmias, podem causar um quadro de pré-excitação ventricular e em algumas malformações cardíacas mais complexas, elas podem até acabar fazendo o papel do eixo de condução atrioventricular, só que em locais aberrantes. Já em termos de histologia, né, igual a gente viu anterior, a gente conseguia ver cada região específica. Em termos de histologia microscópica, a gente consegue observar essa estrutura, mas em termos macroscópicos, a gente não consegue distinguir exatamente onde que estão localizados cada uma dessas estruturas. Bom, vamos falar agora sobre a origem de cada um dos componentes do sistema de condução e vamos começar então pelo nó sinusal. Na embriologia, logo após a formação do tubo cardíaco primitivo, que eu vou mostrar numa imagem logo a seguir, já irão existir ondas regulares de contrações peristálticas. Só que no início, ela é observada apenas na região do meio do tubo, onde há um mecanismo chamado de excitação-contração nas células cardíacas, que vão progredindo suficientemente para produzir um encurtamento das miofibrilas. Então, este que é o mecanismo que ela faz para formar como se fosse uma contração, tem um encurtamento dessas miofibrilas. Agora, certos estudos demonstraram que essa atividade de marca-passo, ela pode ser identificada no tubo primitivo antes mesmo de qualquer atividade contrátil propriamente dita. No entanto, a primeira atividade espontânea do marca-passo, ela vai estar localizada sempre na entrada do tubo cardíaco, que será a mesma região onde o nó sinusal será formado. Então, aqui eu trouxe duas imagens, tá? Essa imagem da esquerda, ela foi retirada de um outro livro, um livro de embriologia médica de Lankman, e à direita temos uma imagem retirada do próprio livro do Moss. Essa imagem colorida, temos representado o tubo cardíaco primário, que a gente viu nas aulas anteriores de embriologia, de como ele é coração em formato. Então, quando ele ainda está em formato de tubo, a gente consegue observar algumas regiões que vão destinar a outras estruturas, né? Então, a gente tem aqui em vermelho o átrio, em azul o ventrículo, em verde o bulbo cardíaco, que depois vão passar por períodos de ventralização, os loopings, todo o restante do processo. Já agora aqui, nessa figura em cinza, a gente consegue mostrar um coração embrionário. Esse coração, ele foi feito um estudo retirado de uma galinha. Então, só uma ressalva, os estudos embriológicos que foram descritos nesse capítulo, alguns foram baseados em corações humanos mesmos, mas a maioria foi feito com estruturas, né, de animais como algumas aves, alguns mamíferos, camundongos, galinhas. Nesse caso, foi uma imagem retirada de um coração embrionário de uma galinha. E aqui, então, a gente tem um coração bem no início da formação embriológica, que ainda não está se contraindo. Mas, quando faz o estudo eletrofisiológico, a gente já consegue detectar em todo o tubo os potenciais de ação, uma despolarização espontânea. Então, a gente consegue observar aqui como se fosse um elétron primitivo, ainda bem em seus primórdios, no começo da embriologia, no começo da parte elétrica. Agora, em B, nós temos os primeiros, os potenciais de ação, eles vão ser sempre registrados na parte mais caudal aqui do coração, que vai ser a região que vai ser o futuro átrio, e a gente tem que o intervalo dos cursos ascendentes do potencial de ação, que são medidos locais mais proximais, aqui em azul,
E nos mais distais, aqui em vermelho, eles continuam bem semelhantes também no estágio mais avançado, no estágio 13, por exemplo. Então, aqui seria um estágio 10, e aqui no estágio 13, a gente percebe que ele começa a adquirir a mesma configuração, tá? A gente consegue ver que tem o início, depois o final, a gente consegue observar, então, essa atividade elétrica. E essa atividade elétrica, ela já está se assemelhando àquele elétrico que a gente vai observar com o coração mais maduro. Continuando, então, sobre a origem do nó sinusal. Então, no desenvolvimento embriológico, depois que foi formado o seio venoso, que foi deslocado para a direita, as paredes da sua parte lateral direita, elas tornam-se mais musculares e mais espessadas. E é nessa região que a gente considera o primórdio do nódo sinusal. E para que o nó sinusal ele se desenvolva no local correto, a gente precisa ter uma expressão correta de vários fatores de transcrição envolvendo vários genes. Existia antigamente uma hipótese, né, de que o nó sinusal ele se desenvolvia a partir de um chamado anel sinoatrial, e que o que pressupunha, né, que antes existiam já anéis especializados no miocárdio entre os segmentos do tubo cardíaco. Só que essa hipótese ela foi refutada, tá, nos estudos mais recentes. O tubo cardíaco primário, embora constituído por cardiomiócitos, que devido ao seu fenótipo primitivo, possuem atividades de marca-passo, eles não contêm precursores do nó sinoatrial definitivo, já que nesta fase, os cardiomiócitos que formam o seio venoso ainda não foram adicionados ao coração. Então, nessa imagem tirada do livro do Moss, nós temos retratados as vias moleculares de regulação do desenvolvimento do nó sinusal. Então, o nó sinusal, ele se desenvolve a partir do miocárdio, compondo o seio venoso nessa região, que, por sua vez, se diferencia do TBX18, que é o TBX18, aqui em amarelo, que é o TBX18 positivo, que é o T-Box Transcription Factor 18. E aqui em cinza, nós temos o NBX 2.5, que é o mesênquima negativo nessa região de entrada do coração, que vai formar essa câmara inicial. Então, nessa imagem, as setas verdes, elas indicam uma regulação positiva, e as setas vermelhas, uma regulação negativa, ou seja, de supressão. Alguns genes atuam, né, na formação e outros na supressão, e conforme eles vão agindo, vai se moldando e formando as novas regiões. E qualquer falha neste processo de atrialização, né, de formação do átrio, pode explicar a presença de algumas arritmias nas crianças e nos adultos, porque pode ocorrer uma automaticidade ectópica e início de taquicardíacos, quando há uma desregulação deste processo, e acaba ficando em localizações errôneas. Já em relação ao desenvolvimento do eixo de condução atrioventricular, do sistema de condução dos ventrículos, temos então algumas características peculiares. O tubo cardíaco primitivo, ele possui uma transmissão lenta do impulso elétrico, porque ele ainda não é especializado como o coração adulto. Só que com o desenvolvimento contínuo, né, gradativamente, nos locais específicos ao longo da curvatura externa, o miocárdio primário, ele começa a se diferenciar e se expandir, para formar as câmaras atriais e ventriculares, cuja condução, que antes era lenta, né, agora vai se tornando cada vez mais rápidas, bem como as contrações também ocorrerão de maneira sincrônicas, elas vão ter uma periodicidade. No coração embrionário, não conseguimos identificar cada um dos componentes do eixo atrioventricular, só que o coração, ainda em processo de formação de suas câmaras, já apresenta contrações atriais e ventriculares coordenadas, assim como também apresenta um atraso atrioventricular adequado, que é refletido no ecocardiograma quase de um eletro adulto, como a gente tem a figura do lado, né? Então, aqui a gente tem um coração primitivo, que quando é feito o estudo, a gente observa que ele também tem um período de pausa, né? Um período de atraso, de convulsão, para conseguir fazer exatamente a sístole e a diástole adequadamente. Acaba ficando já até parecido com os eletros da vida adulta. Agora, temos também que os pesquisadores tentaram identificar quais seriam os precursores desse sistema e levantaram 3 hipóteses, né, de onde poderia ter surgido. A primeira afirmava que o feixe de His e seus ramos, eles surgiram de tecido nodal, por meio de um processo de crescimento ativo. Já outros levantaram a hipótese de que o desenvolvimento do nó atrioventricular ocorreu através de uma maior especialização de um feixe de His, que já teria aparecido anteriormente.
Já alguns outros referiram que a formação ocorria através da fusão de diferentes partes dos anéis miocárdicos especializados, que eu tinha mostrado lá no início. Nessa imagem, vemos uma linhagem do nódulo ventricular, de onde poderiam ter surgido essas estruturas, né? Então, nessa figura A e B, a gente tem uma representação dos diferentes estágios de desenvolvimento do eixo de condução no seu plano de isolamento. Em C até E, temos os cortes, novamente, os cortes histológicos, tá? Como se tivesse aqui recortado nessa linha pontilhado e pego a parte tecidual e feito a coloração. Então, aqui mostra que o nó, o que a gente conclui dessas imagens? Eu vou explicar cada uma delas, mas o que a gente vai observar? Que o nó atrioventricular e o feixe, eles são formados a partir do miocárdio ventricular, do ventrículo, e não das veias sistêmicas ou da espinha vestibular. Então, vamos analisar cada uma dessas imagens. Na imagem C, aqui, nós temos que o nó atrioventricular compacto, que aqui está colorido em azul escuro, é representado por esse gene, que é o TBX3, e que não é o mesmo quando feita a coloração da expressão de um outro gene aqui na letra D, que é o TBX18, que vai corar regiões diferentes, vai fazer a coloração de regiões do seio coronário e do átrio direito. E também é diferente da letra E, que mostra a coloração pelo gene MEF2C, mostrando aqui a linhagem do feixe atrioventricular. Então, a condução ventricular, ele se originou do ventrículo, e não de outras regiões do átrio ou de anéis pré-existentes. Então, aqui a gente consegue observar isso. Em vez disso, então, todo o feixe atrioventricular, com as células nodais, eles derivam do miocárdio ventricular. E aqui temos também algumas outras particularidades. Embora, aqui a gente também consegue ver a regulação genética, embora os precursores do feixe dos seus ramos estejam presentes desde o início da septação ventricular, inicialmente não são capazes de propagar o impulso elétrico rapidamente. Isso acontece porque eles ainda possuem características eletrofisiológicas semelhantes à do nó atrioventricular. Então, o que a gente conclui disso? Que apesar da origem ser diferente, ou seja, o nó atrioventricular é originário do átrio e o feixe, seus ramos, é originário do ventrículos, eles vão expressar conjuntos semelhantes de marcadores moleculares, né, que é o TBX3 e o HCN4, que são mostrados nessas vias, só que ambos, inicialmente, eles vão ser negativos para as conexinas, que eu vou mostrar posteriormente o que elas são. Temos algumas situações, entretanto, umas situações especiais que podem ocorrer nesse desenvolvimento, como acontece com a formação de vias acessórias do nó atrioventricular. Então, em um coração adulto normal, ele possui apenas uma conexão muscular entre os átrios e os ventrículos, né? Que é o eixo de condução AV, que tem a função de atrasar a propagação do impulso elétrico, né? Que quando passa do átrio para o ventrículo, fazer esse atraso e fazer essa distribuição de uma maneira uniforme e rápida para os ventrículos através do feixe de His e seus ramos. Só que, nessas fases iniciais do desenvolvimento, nós observamos que pequenos cordões musculares, eles conseguem atravessar a barreira deste isolamento atrioventricular já formado. E alguns estudos acreditam que esses restos de musculaturas do eixo atrioventricular, eles poderiam ser o substrato, a causa para uma pré-excitação elétrica dos ventrículos, podendo levar até síndromes como a de Parkinson-White, que é um tipo comum de taquiarritmia supraventricular nas crianças. Então, aqui eu trouxe essa imagem, né, também de uma análise histológica do nó atrioventricular de um feto com 13 semanas de gestação. E nós conseguimos observar pequenos tratos miocárdicos ainda atravessando o plano de isolamento. Então, aqui nessas setas, tanto aqui corada histologicamente quanto imunohistoquimicamente, a gente consegue ver esses tratos de miocárdio atravessando o plano que deveria estar isolado completamente. E esses miócitos, eles estão positivos para os marcadores do sistema, que é o TBX3. Portanto, são remanescentes do tecido de condução embrionária. Então, a célula é formada, né, tem o mesmo precursor das células, de outras células de condução. Agora, em relação à rede de condução ventricular.
Então, nós vimos, né, anteriormente, que no coração pós-natal, o impulso elétrico, ele tem um retardamento, né? Ele é retardado no nóatrio ventricular. E só então ele consegue ser transmitido pelos feixes, pelos ramos, até chegar nas fibras de Purkinje. E essa rede que forma uma rede de condução ventricular. E a sua principal função é a sua função é a rápida propagação e distribuição uniforme do impulso para a massa ventricular. E isso acontece devido à expressão das conexinas, que eu havia falado anteriormente, que são as conexina 40 e a conexina 43, que vão dar origem às junções gap, de alta condutância. E o desenvolvimento, né, do padrão maduro, ou seja, da transmissão rápida, ele está intimamente ligado ao desenvolvimento de trabéculas ventriculares, que vou mostrar na imagem a seguir, bem como por esses dois genes, pela neuregulina 1 e pelo NOT, que eles vão regular qual será a proporção de cardiomiócitos que vão formar o miocárdio trabecular e qual vai formar o miocárdio compacto. Então, vai regular como que ocorre essa diferenciação da musculatura. Então, aqui nesse esquema, representado nessa figura, nós temos a ilustração molecular de como ocorre o desenvolvimento das trabéculas ventriculares e da formação das redes de Purkinje no coração. Então, aqui na parte de baixo da figura, temos o miocárdio compacto, que é essa parte cinza das trabéculas, e no qual ambos, inicialmente, eles fazem parte de uma mesma estrutura, então eles fazem parte dessa mesma estrutura. E, inicialmente, após a regulação da neuregulina 1 e do NOD, que estão aqui nessa bolinha, a gente vai ter a diferenciação na porção do miocárdio compacto e na porção trabecular. Já aqui, a endotelina, que é o ET1, e a enzima conversora da endotelina, que é o ECE1, vão iniciar o processo de maturação do sistema de condução ventricular, que será responsável pela rápida condução do impulso. E essa condução rápida, né, ela é atribuída à conexina 40, que é uma proteína de junção gap, e como mostra aqui ao lado, né, nessa flecha, nesse gráfico, à direita, quanto maior for, então aqui a gente tem menos expressão, aqui a gente tem mais expressão. Quanto maior for a expressão da conexina, mais rápida será essa condução. Continuando agora sobre os aspectos do desenvolvimento da eletrofisiologia cardíaca, nós temos a informação referente ao potencial de ação e as rápidas mudanças nas voltagens. Isso ocorre como? Isso ocorre pelo deslocamento de íons, tanto para o como para o extracelular, que a gente tem uma corrente de sódio, de potássio, de cálcio. Então, nessa primeira imagem, a gente mostra o esquema de um miócito cardíaco. E a gente tem aqui a representação das várias organelas, de como ocorrem os transportes iônicos da membrana celular e em organelas intracelulares, como, por exemplo, o retículo endoplasmático, as mitocôndrias, o núcleo e o retículo endoplasmático. Já nessa figura ao lado, mostra como as correntes iônicas, né, elas estão relacionadas com os potenciais de ação. Então, a gente tem corrente de cálcio, do receptor T, do L, corrente de potássio. Então, conforme vai ter deslocamento, né, um íon entra, um íon sai, a gente vai ter a alteração dos potenciais de ação. Então, esse assunto, eu não vou entrar muito em detalhe, porque já foi abordado em uma aula anteriormente. Então, eu vou dar sequência aqui ao nosso tema. E essa imagem, também retirada do livro, mostra a localização dos componentes do sistema de marca-passo e a condução cardíaca, bem como representação dos seus respectivos potenciais de ação. Então, aqui, os valores que ficam em cima mostram a carga na membrana no final da despolarização e o número abaixo, na parte inferior, o que ocorre após a repolarização completa. E o que podemos concluir aqui? Então, a gente tem aqui, né, o nosso sinusal, depois tem o nóatrio ventricular, ramificando o feixe de Riesling, ramo esquerdo e ramo direito, e as redes de Purkinje. E o que a gente consegue concluir observando esses potenciais de ação? É que o potencial de ação, ele é mais longo nas fibras de Purkinje, aqui nas fibras de Purkinje, que são as células especializadas de condução rápida. E ele é mais curto nos miócitos atrás. Então, a gente vê aqui, por exemplo, mais 40, enquanto aqui 0 milivolts. E essas diferenças, elas são importantes porque vão permitir com que o impulso elétrico
se propague para promover uma contração de maneira eficiente, né? Lembrando que tem que ter aquela diferença da contração do átrio, para depois ocorrer a contração do ventrículo, para que ocorra a sístole e a diástole adequadamente. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre o marca-passo cardíaco. Nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário, todas as células do miocárdio elas são capazes de gerar o impulso elétrico, que significa que todas elas têm a capacidade de iniciar uma condução, uma contração cardíaca. No entanto, nem todas as células elas têm a mesma eficiência nessa função. Existem gradientes de dominância na geração do impulso elétrico, como a diminuição gradual da eficácia do marca-passo do coração, conforme vamos avançando do polo venoso para o polo arterial. Então, né, na região dos átrios, até se deslocarem ao ápice do coração, na parte ventricular. O seio venoso e os átrios são as regiões do coração onde a geração do impulso ocorre mais cedo. E à medida que o coração ele vai amadurecendo, a origem do impulso elétrico vai ficar confinada à região do nó sinusal. Então, aqui, e essa informação, ela foi confirmada por meio de estudos imunohistoquímicos. Nessa imagem, nós temos a expressão do canal de marca-passo chamado HCN4, em diferentes estágios de desenvolvimento do coração, principalmente na região do miocárdio atrial. O HCN4 é um canal iônico que desempenha um papel importante na geração do marca-passo natural do coração, ou seja, na geração do impulso elétrico que vai originar os batimentos cardíacos. Então, nessas sessões histológicas, né, a gente tem corado imunohistologicamente para mostrar como ocorre a expressão deste canal iônico, que é o HCN4. Então, na fase A, aqui na imagem A, a gente tem uma fase precoce embrionária, ou seja, ainda no início. Então, nós temos que o HCN4, ele é amplamente expresso nas paredes do seio venoso, no seio coronário, nos átrios direito e nos átrios esquerdos e também no canal atrioventricular, mas ele não é mostrado, não é corado aqui na região dos ventrículos. Já numa fase um pouco mais tardia, da fase embrionária, essa expressão ela diminui nas regiões atriais, nas paredes, e permanece apenas nessa região alta dos seios venoso e dos coronários na junção atrioventricular. Agora, em C, nós temos um coração fetal já no seu estágio inicial, assim, já começando a sua vida. E aqui a gente tem a expressão, que a expressão ela está restrita aqui apenas no nó sinusal. Então, a gente consegue comprovar de onde o nó sinusal surgiu, de como foi a formação para tornar essa região a região principal para conduzir como marca-passo cardíaco do coração. E como ocorre essa propagação do impulso elétrico no miocárdio atrial? À medida que o coração ele vai amadurecendo, os potenciais de ação eles se tornam mais longos e as propriedades elétricas se tornam mais estáveis. Então, no feto e no recém-nascido, os potenciais de ação do miocárdio são mais curtos e a refratariedade ela é menor, enquanto que no adulto ocorre o oposto. Por isso, o recém-nascido ele é mais suscetível a ter quadros de reentradas intraarteriais, como ocorre na fibrilação arterial. Então, o que a gente consegue observar? Na imagem A, mostra os potenciais de ação registrados ao longo da crista terminal, que é essa estrutura dentro do átrio direito. E a gente observa uma diferença notável, que os potenciais de ação no período neonatal quase não tem uma fase de platô, então a gente não consegue ver uma pausa aqui em cima, ela já é bem apiculada. Enquanto que na fase dos adultos, né, a gente vai ter um período de platô maior, né, do que na duração do platô do recém-nascido, da vida neonatal. Já nessa segunda imagem, a gente consegue ver que quando a gente tem uma introdução de um estímulo prematuro no átrio direito, quando a gente faz um estímulo, a gente observa que aqui é o estímulo vagal, e aqui é um outro estímulo realizado também nesse coração. E a gente observa que se a gente faz, aqui, né, é o ritmo normal, S1, S1, S1. Se a gente faz um ritmo artificial, por exemplo, aqui em S2, um ritmo prematuro, antes da hora que deveria ocorrer, a gente observa que vai resultar numa fibrilação atrial ou num flutter. Então, isso, né, que é característico dos corações recém-nascidos, que são mais susceptíveis às fibrilações, às arritmias, né? Então, essa aqui é a explicação, porque isso é relacionado em relação aos potenciais de ação e à refratariedade.
E agora, então, vamos ver como que ocorre o funcionamento, então, da eletrofisiologia. A incidência de taquicardia supraventricular, de reentrada nodal, ela é menor em jovens do que nos adultos. Nessa figura A e B, temos como ocorre a mudança da sua morfologia do nódulo ventricular, que aqui é representado em vermelho, e como ocorre sua extensão. Então, a gente tem uma extensão posterior direita, em indivíduos, né, aqui é indivíduos na idade neonatal, e 15 indivíduos com 15 anos de idade. Então, a extensão posterior esquerda do nó atrioventricular, ele não sofre mudanças significativas ao longo do seu desenvolvimento, enquanto a extensão da posterior direita, ela se alonga consideravelmente com a idade. Então, aqui a gente tem uma região mais curta, né? E aqui, com 15 anos, a gente observa que ela ficou bem mais comprida. Já nessa figura C e D, a gente consegue perceber pelo gráfico que temos, de um lado, a convulsão atrioventricular, e no outro, a convulsão retrógrada, ou seja, de ventrículo para átrio. E a gente tem mostrado o período de refratariedade de ambas as convulsões. Então, a gente observa aqui que no neonatal e nas crianças, o período de refratariedade, ele é menor, né, do que nos adultos. A gente observa aqui por esse meio do gráfico. O que isso significa? Significa que o feto e as crianças, eles vão ter mais chances de apresentar arritmias do que um coração já maduro, já normalmente formado. E como ocorre, então, a maturação desse sistema de condução? Bom, aqui a gente tem que a velocidade de condução dos ventrículos na fase de septação, ou seja, numa fase tardia, ela foi estimada em 10 vezes mais rápida do que no tubo cardíaco nos primórdios da embriogênese. Então, quer dizer que ao longo a contração era mais lenta, ela era menos complexa, menos efetiva, e agora, cada vez que o coração vai se tornando mais maduro, ele vai se tornando mais forte, vai tendo uma rede de condução mais aprimorada, e no qual a velocidade de impulso é cerca de 10 vezes mais rápida do que no início. E existem algumas explicações para isso, que são a condução preferencial através do miocárdio trabeculado. Então, a gente viu naquela imagem, né, quanto tem o miocárdio compacto e as trabéculas. Então, aquela região da trabécula vai ter mais expressão das conexinas de condução rápida. Também são atribuídas as transições dos canais de sódio dos lentos para os rápidos. Temos um aumento do potencial da membrana de repouso e mudanças na estrutura das redes de Purkinje. A gente tem uma alteração tanto da forma, quanto da área da secção transversal, quanto do desenvolvimento dos discos intercalados dos desmossomos, né? Lembrando de uma aula antiga que os discos eles vão fazer com que os íons transitem de uma célula a outra de uma forma mais rápida. E aqui, então, nessa imagem, a gente observa aqui no primeiro local, no número 1, que corresponde ao ramo proximal direito. Em 2, que está a localização logo antes das ramificações distais do sistema de condução, e o 3, a gente tem as ramificações distais do ventrículo direito. E aí, em cada região dessas ramificações, foram registrados potenciais de ação nesses 3 locais diferentes. E o que a gente conseguiu observar aqui? A gente conseguiu, então, aqui em cima a gente tem a linha dos adultos e aqui a linha dos neonatais. A gente observou que no coração adulto, a duração do potencial de ação ela é mais longa antes da ramificação da fibra de Purkinje. Então, aqui nessa região de 2, antes da ramificação, a gente tem nesse ponto que é um número bem mais elevado do que no neonatal. Então, a gente observa adulto, 147, pula para 188 e depois cai para 149. Enquanto no neonatal vai de 141, ele permanece nessa mesma faixa, 140, e depois cai para 133. Então, aqui somente no adulto que a gente observa esse ponto abrupto. Então, neste ponto, ocorre um aumento da duração do potencial de ação, que funciona como se fosse uma porta fisiológica para bloquear a condução dos impulsos elétricos muito próximos entre si, como as extrasístoles. Então, se tem algum outro foco que está tentando conduzir, que está emitindo algum impulso, ele direciona totalmente para essa porta fisiológica para fazer com que haja bloqueio desses outros estímulos, para evitar que esses impulsos elétricos eles se propaguem de uma maneira descoordenada no ventrículo. E isso acaba garantindo uma função cardíaca adequada.
Agora vamos então dar uma pausa, né, nessas estruturas intrínsecas do coração, né, de nó, ventricular, nó, veia, e vamos falar um pouquinho de um outro sistema que afeta o coração, que é o sistema nervoso autônomo. Então nós temos dois tipos de sistema, né? Eles se ramificam em sistema parasimpático e sistema simpático. No sistema nervoso parasimpático, a gente tem que eles são derivados da crista neural, aqui em azul, da região caudal da crista craniana, da região da crista neural cardíaca e da crista neural vagal. Já que são representadas aqui em azul. Já em vermelho, a gente tem as regiões que surgem para formar o sistema nervoso simpático, que a gente observa que surge da crista neural do tronco, né, nessa flechinha crista neural do tronco, enquanto que a inervação, inervação sensorial são originárias de neurônios tanto da crista neural, né, a gente ficou essa flecha, quanto da placa nodal, que aqui em amarelo. Então, essas duas flechas verdes correspondem à inervação sensorial. Então, o sistema nervoso autônomo, né, ele é constituído por dois tipos de sistema diferentes entre si, que é o parasimpático e o simpático. O parasimpático é como se fosse aquele caso de descanso, de digestão, assim, propriamente dito, falando de maneira mais didática. E o sistema simpático é aquele sistema de luta e fuga. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver as vias dessa inervação autonômica do coração, que vão consistir basicamente nas vias do sistema nervoso simpático, que aqui em laranja, então ele vai ser originado na medula espinhal, depois vai possuir uma cadeia paravertebral bilateral, com os gânglios, chegando até os cardiomiócitos, e no qual, através da norepinefrina, eles vão atuar nos receptores beta-adrenérgicos. Enquanto que o sistema nervoso parasimpático, que aqui é mostrado em amarelo, ele é originário do núcleo do nervo craniano vago, no tronco cefálico, e aí ele parte para os gânglios, na superfície epicárdica do coração, onde vão atuar através da acetilcolina nos receptores muscarínicos. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, começando então pelo sistema nervoso parasimpático. A inervação parasimpática, ela vai se tornar mais densa na região do nó sinusal, no nó ventricular e no átrio. E o que isso influencia na atividade elétrica do coração? Isso influencia que elas vão atuar regulando a frequência cardíaca e a condução dos sinais elétricos. E tem essa via, né, esse sistema tem como principal neurotransmissor a acetilcolina, e pode gerar efeitos como hiperpolarização, desaceleração da frequência cardíaca, redução da força de contração e a modulação da atividade elétrica do marcapasso natural do coração. E então, quais são as ações da acetilcolina? Então, gente, ela atua aumentando os canais de potássio, né? E esse aumento de fluxo de potássio para fora das células vai causar a chamada hiperpolarização, ou seja, uma diminuição na carga elétrica das células. E essa hiperpolarização vai fazer com que se torne mais difícil para as células cardíacas atingir o limiar necessário para gerar um novo impulso elétrico. Então, vai desacelerar a frequência cardíaca. Já quando a acetilcolina, ela inibe a corrente de cálcio, a gente tem aqui nas células cardíacas, né, a redução da força de contração, porque diminui a força de bombamento do sangue, já que a contração ela está diretamente relacionada com a quantidade de cálcio, né, nos retículos endoplasmáticos, na parte intracelular. E também, por fim, ela atua também na corrente Fanny, que é uma corrente que vai fazer o desaceleramento da atividade elétrica no nó sinusal, que é o marcapasso natural do coração, né? E também vai diminuir a frequência cardíaca. Então, praticamente, a acetilcolina, ela diminui a frequência cardíaca e diminui a contração. Já o sistema nervoso simpático, ele possui outras características, né? A inervação simpática, ela ocorre em estágios posteriores do desenvolvimento. Ou seja, primeiro no seu desenvolvimento, a gente tem a inervação parasimpática e depois que é formada essa inervação simpática. E os receptores muscarínicos, assim como os beta-adrenérgicos, que era do anterior, eles também estão presentes desde o período embrionário. As fibras nervosas simpáticas, no nascimento, elas vão estar confinadas principalmente nas regiões dos tecidos nodais, em pequeno número associadas nos pequenos vasos sanguíneos. E como efeitos dessa atividade, a gente tem que ao contrário da via parasimpática, da acetilcolina, né, a gente tem uma via mais lenta, desenvolve ao longo do período mais prolongado, enquanto que no anterior a gente tinha o quase que instantâneo. Então, quais são os efeitos da estimulação
da norepinefrina nos receptores beta-adrenérgicos. Então, tem efeitos tanto na frequência cardíaca, quanto na condução, quanto no miocárdio. Então, aqui, na frequência cardíaca, a gente tem um aumento da despolarização diastólica e do potencial diastólico máximo, além de uma melhora da atividade da corrente iônica marca-passo, chamadas da corrente de Fanny, e o aumento da frequência sinusal, que são os batimentos cardíacos. Já aqui na corrente elétrica, temos aumento na velocidade de condução e na redução da refratariedade do nó ventricular. Então, a gente tem a elevação da amplitude e da velocidade do potencial de ação. E no miocárdio, a gente aumenta a altura do platô do potencial de ação, provavelmente devido à ação também na corrente de cálcio, e ocorre um encurtamento da repolarização, da refratariedade, devido ao aumento das correntes de potássio. Então, enquanto no outro sistema a gente tinha a redução, aqui a gente tem o oposto, a gente tem a aceleração, aumenta a frequência, aumenta a condução, e temos também uma outra atividade reguladora, que ocorre pelo neuropeptídeo Y, que também é liberado por esse sistema nervoso simpático. E a função dele é inibir a função nervosa parasimpática, contribuindo para a resposta de luta ou fuga. Então, aqui nessa imagem, a gente vê que os receptores simpáticos, eles estão inibindo os receptores parasimpáticos. Lembrando que, então, o parasimpático promovia as ações lentas. Então, aqui, o simpático, ele vai inibir essa parte lenta para tornar, né, esse ato de luta e fuga mais efetivo. Então, como que ocorre, né? Como a gente consegue aplicar todo esse conhecimento do processo do sistema de condução? Então, assim, como que a gente colocaria tudo isso que a gente viu agora na prática? Então, vamos ver, então, como ocorre a atuação de cada um dos itens nas cardiopatias congênitas. Então, primeiro, começando pelo nó sinusal. Então, aqui, a gente pode observar a localização do nó sinusal, e a gente pode ver como é diferente em cada cardiopatia congênita. Então, aqui nessa imagem, a gente observa a variação da disposição dos apêndices atriais, relatados na figura. Então, vamos começar aqui pela imagem A. Nós temos aqui a disposição normal dos apêndices atriais, que é o citosólitos atrial. Então, aqui é o átrio direito, aqui é o átrio esquerdo. Então, o nó sinusal, ele vai ser localizado aqui, normalmente, na junção da veia cava superior, no ápice aqui do átrio direito. Em B, a gente já tem a chamada inversão atrial, que é o síntese versus atrial. E aqui, o nó sinusal, ao invés de estar do lado direito, ele vai adquirir uma posição refletida, né, uma posição em espelho, e vai ficar na posição esquerda. Já em C, a gente vê um quadro de isomeria atrial esquerda. Então, a gente tem dois, como se fossem, né, dois átrios esquerdos e não tem nenhum átrio direito. Então, a gente não tem aquele nó sinusal que era para existir lá. Então, nesse caso, essa localização do nó sinusal, ela pode ser altamente variável, e aí pode estar tanto presentes hipoplasicamente, ou pode estar deslocados, ou até pode estar ausentes. Já, por fim, em D, a gente observa a isomeria atrial direita, ou seja, teremos como se fossem dois átrios direitos. E aqui, quase invariavelmente, a gente vai ter a presença de dois nós sinusais, bilaterais. Aqui, eu trouxe, fazendo uma aplicação na prática, né? Esse eletro, ele foi tirado do acervo da Cardioped Brasil, no qual é referente a uma paciente que possuía uma heterotraxia, ou seja, ela possuía um isomerismo atrial direito. E esses dois eletros, eles foram realizados em um mesmo momento, com diferença de alguns segundos apenas entre eles. Aí eu selecionei, então, essa parte que a gente consegue observar melhor a onda P em torno do seu eixo e da sua disposição, né? Ou seja, porque a onda P mostra o início dos batimentos cardíacos. Neste primeiro eletro, em A, nós temos um ritmo, que o ritmo atrial ele é originado de um nó sinusal, no local habitual, próximo à veia cava superior do átrio direito. Por que que a gente consegue concluir isso? Porque aqui no eletro a gente tem aquela disposição normal, a gente tem P positivo em D1, D2, AVF, negativo AVR, né, que formam um ritmo sinusal, e quando a gente analisa o seu eixo, vai estar localizado nessa porção superior do átrio, localizado à direita. Agora, em B, a gente já tem um ritmo atrial gerado de um outro estímulo, tá? Nesse caso, a gente tem uma morfologia diferente da onda P. Então, quando a gente compara os dois, a gente percebe que em D1 era positivo, P era positiva, aqui continuou. Já em D2, a P, que era positiva, a gente observa a P negativa, ela conduz o QRS
mas ela fica negativa, assim como em AVF também. Então, a gente vê que o eixo, quando a gente analisa o eixo do átrio, ele está saindo o nó sinusal está saindo de um local diferente, inferior, que pode estar localizado à esquerda, tá? Só aqui houve um equívoco. Esse elétron, né, é do átrio em posição habitual, o nó sinusal localizado à direita, e aqui é localizado à esquerda. Então, agora já em relação à condução atrioventricular. Nós temos aqui, nessa imagem, a disposição dos componentes do sistema de condução atrioventricular em cada uma de algumas malformações congênitas. Então, aqui, a posição do nó atrioventricular, né, ela é determinada, como que surge? Como que a gente determina de onde que o nó atrioventricular vai estar localizado? A gente vai ter essa definição pela posição relativa dos ventrículos direito e esquerdo, bem como a concordância, as conexões atrioventriculares. Então, aqui em verde, a gente observa os componentes do eixo de condução atrioventricular, incluindo o nó AV, o feixe de His e seus ramos direito e esquerdo. Em a gente tem o coração normal. Aqui, então, em verde, a gente tem o nó AV, que ele está corretamente posicionado entre as válvulas atrioventriculares e posterior à válvula aórtica. Já agora, essa imagem ao lado, em B, a gente tem um quadro de defeito do septo atrioventricular com uma junção AV única. E aqui a gente observa que o nó ventricular ele está posicionado mais posterior, inferiormente, fora do ângulo de corte, e emite um feixe de His não unificado relativamente longo, que percorre a borda inferior do septo ventricular muscular. Então, aqui era a localização habitual, com defeito do septo, como a gente não tem essa estrutura bem definida, ele fica localizado aqui em um local inabitual. Em C, a gente tem um quadro de isomerismo atrial esquerdo, com uma dupla entrada no ventrículo esquerdo. Aqui o nó ventricular e o feixe de His, eles são deslocados para a direita. Então, aqui eles ficam numa posição mais central. Aqui eles acabam sendo deslocados para a direita, onde o anel AV direito, ele entra em contato com o ápice do septo ventricular, separa o ventrículo esquerdo da câmara de saída. Agora, em D, a gente observa aqui em D o quadro de isomerismo atrial direito, no qual há frequentemente dois nós atrioventriculares com seus respectivos feixes de His, formando assim uma alça de tecido de condução. Em E, a gente tem um quadro de transposição corrigida das grandes artérias, com uma válvula pulmonar bem desenvolvida. Então, aqui a diferença é que nessa a válvula pulmonar está bem desenvolvida e nessa ela está atrésica. Aí aqui a gente consegue observar a diferença aqui em verdinho, a diferença da localização do feixe de His. Então, aqui segue uma direção anterosuperior até o infundíbulo e um segundo nó ventricular aqui embaixo, né, que geralmente também está presente, então como se fossem dois. Enquanto que aqui, quando a transposição, aqui em F, quando a transposição corrigida das grandes artérias, mas a gente tem uma atresia, a gente tem apenas o deslocamento anterosuperior desse eixo, e que caso que não ocorre aqui. Então, aqui, geralmente, a gente pode ter até a presença de dois eixos, né, atrioventriculares, não ventriculares, enquanto na atrésica a gente consegue observar apenas um. E essas malformações, elas podem afetar o padrão de condução elétrica, não somente funcional, assim, de onde bombeia o sangue, para onde vai o sangue oxigenado ou não oxigenado, mas também pode ter interferência na condução elétrica do coração. E é importante, então, a gente conhecer essas variações, conhecer de onde surgiu, de como que está localizado cada uma dessas estruturas, em cada uma dessas cardiopatias, para a gente conseguir manusear, para a gente conseguir agir de uma maneira mais precisa em relação a essas cardiopatias congênitas. Bom, então é isso. Esse livro, como referência, foi tirado do livro de Mose and Adams, e muito obrigada.